Olá pessoal, estamos de volta aí para criarmos mais um projeto com o Zen Framework 3. Dessa vez nós vamos seguir aqui o exemplo do álbum do próprio site da Zen Framework. Ok? Eu já estou aqui no site da Zen e aqui já começa a nos dizer o que eu tenho que fazer para poder começar esse projeto. Ok? Então vamos lá. Então nós vamos começar com a instalação. Eu já criei uma pasta aqui, cursos F3. Vou abrir o meu Git Bash e vou facilitar aqui, eu vou copiar essa linha. Na verdade até aqui. Composer create project -s dev Zen Framework skeleton. Ok? Então vamos colar aqui e vamos dar o nome do nosso projeto de álbum. Ok. Com dois Git abertos aqui, vamos fechar um. Vamos aguardar aqui enquanto ele começa a instalação. Já começou aqui, lembrando então que o tempo aqui vai variar da sua internet. E também se você já fez alguma outra instalação, ele vai pegar do cache. Então onde que vai ser mais rápido. Ok? Vamos aguardar. Então aqui ele começa a fazer algumas perguntas. Se eu quero fazer a instalação mínima. Então aqui no próprio site da Zen já vem dizendo o que a gente tem que fazer. Então a primeira opção aqui é não. Eu não quero fazer a instalação mínima, então vou colocar N. Não quero instalar a barra de ferramentas. Não também. O ZenDB eu quero. O Forms eu também quero. Não. Pode até acompanhar aqui. Né? Suporte não. ZenDB sim. ZenForms sim. E as outras opções aqui ele está dizendo tudo que não. JSON, Serialize, MVC, linguagem. Então vamos tudo N para não. Ok. Agora vamos deixar ele atualizar aqui as dependências. Agora ele pergunta onde é que nós queremos injetar os nossos módulos. Eu vou marcar um. Até está mostrando aqui embaixo. Mais uma vez, um. Então vamos lá. Também é um. E aqui ele está perguntando se eu quero marcar como relembrar as opções que eu escolhi lá em cima para todos os outros módulos. Eu vou colocar aqui sim. Aí ele vai fazer tudo automaticamente. Remover o Git sim. E pronto, está feita a nossa instalação. Então nós acessamos a pasta álbum. E também acessamos a nossa pasta public para iniciar. Até que ele dá uma ideia, né, de como você fazer. Onde é que tá? Onde é que tá? Aqui, ó. Dentro da pasta álbum você já poderia fazer isso. Ctrl L para limpar. Basta você tirar essa barra aqui do final e dar um Enter. PHP. Eu já tinha digitado o CD, então ele vai rodar. Se nós viermos aqui e digitarmos localhost 8080, já só está funcionando a nossa instalação. Ok?
Então, já que fizemos a instalação, agora nós vamos passar para os próximos passos. Então, aqui nos incentiva a fazer o seguinte. Tem algumas instruções de como você criar um virtual host, mas isso não vem ao caso com essa nova opção aqui do PHP, não precisa estar criando virtual host. Pelo menos eu não crio. Então vamos para o próximo passo. Outra coisa interessante aqui, voltando um pouquinho para trás, é que você pode mudar aqui com esse comando o status de produção para desenvolvimento e de desenvolvimento para produção. Composer Development Enable ou habilita, né? Ou Disable e desabilita. Você também pode ver o status aqui. Ok? Vamos deixar então como desenvolvimento. Então essa é a estrutura que nós vamos criar. Albo, config, src, controller, form, model, view, albo e albo. Então vamos fazer isso. Então dentro do nosso módulo, aliás, vamos abrir a pasta lá, né? Open diretório. Não é isto. Open diretório. E nós vamos até aqui cursos F3. Onde é que tá? Aqui cursos F3 álbum. Vamos abrir. Vamos aguardar ele carregar todas as informações aqui. Então dentro da nossa pasta módulo, nós vamos criar um diretório chamado álbum. Dentro de álbum nós vamos criar uma pasta chamada src, tudo minúsculo. E uma pasta controller. Ok. Também vamos criar já um diretório chamado model. E um diretório chamado form. Ok. Também vamos criar um diretório chamado config. E um diretório chamado view barra álbum. É isso aí. Beleza. Dentro de álbum src nós vamos criar o nosso módulo. Podemos criar como classe, vamos dar o nome de módulo. Só isso, tá bom? E o namespace dele é álbum. Ok. Vamos fazer algumas implementações. Se você está usando uma IDE, provavelmente ele vai fazer o auto-import. Isso é bem interessante. Eu já carrego aqui para você o config provider. Ele vai exigir que eu crie um método. Ele cria o método automaticamente para mim. E o outro que nós vamos fazer é o service provider. Ele também vai exigir que eu crie, ele vai criar para mim. Aqui em config nós vamos dar um return include dir ponto barra barra config barra module ponto config ponto php. Ok, e nós já podemos vir aqui e registrar o nosso módulo aqui em álbum. E lembrando que aqui no Composer também, né? Você agora tem que fazer esse processo aqui para ele funcionar, senão ele não vai funcionar. Ctrl D. Vamos colocar ele aqui. Ok. Vamos dar um Alt F12 para abrir o terminal aqui do próprio
PHP Storm e vamos digitar composer dump autoload. Eu não estou seguindo exatamente os mesmos passos que lá, mas se você acompanhar lá no site da Zend, ele vai pedir que você faça isso. Se nós viermos aqui no site atualizar a página, ele vai dizer que não encontrou o módulo config.php. Então nós temos que criar esse módulo aqui, esse arquivo. Ele já coloca a extensão para nós. Basta nós retornarmos um array aqui que ele já vai funcionar agora. Ok, F5. Bom, está aí funcionando novamente o nosso projeto. Ok, podemos fechar aqui. Então, nosso próximo passo, vamos ver aqui o que nós já fizemos. Criamos isso, já fizemos aqui, ó, tá vendo? Estava logo na sequência mesmo. Dentro de módulo config, nós vamos criar aqui a nossa rota para acharmos o nosso álbum controller. Certo? Então vamos lá, mas primeiro nós vamos criar o nosso álbum controller, saindo um pouquinho fora aqui da orientação para ele já ficar aparecendo aqui para nós. Então, new álbum controller, dentro de álbum barra controller, beleza. Então, implement, ops, aqui é extend, né? Extend do abstract action controller da Zend MVC controller. Você tem que cuidar que às vezes ele não chama corretamente, tá? Beleza, agora a gente pode vir aqui e fazer isso aqui lá dentro do nosso módulo config. Ok, certo? Então aqui dentro a gente já pode colar esse código aqui. É verdade que a gente tem que colocar aqui o namespace. Namespace é álbum. Ok, ele já vai ficar certo, funcionando ali. E também vamos importar isso aqui para cima. Ok, não vai estar funcionando ainda porque falta a rota. Vamos dar sequência aqui para ver. Ok, vamos lá. Então no álbum controller aqui nós vamos criar 4 actions. Mas antes delas nós vamos adicionar a rota aqui. O nosso álbum controller. Vamos colocar aqui embaixo mesmo. Eu gosto de colocar aqui em cima. Primeiro sempre a rota. Ok. Ela é do tipo segment. Então vamos importar ela lá em cima. Veja que já está tudo funcionando. Se eu digitar lá no nosso projeto aqui e colocar álbum, veja só, ele já está pedindo aqui o álbum index. Fácil, né? Então só basta a gente criar aqui o nosso PHP file, index.html, Ctrl A, Ctrl V para nós sabermos que nós estamos na index. E se atualizarmos novamente, está funcionando o nosso módulo de álbum. Ok? Então nosso próximo passo agora seria, vamos ver aqui, vamos criar as ações aqui no nosso álbum controller. Vamos ver aqui, álbum controller, então vamos lá. Criadas as 4 ações, nós temos que criar os 4 arquivos aqui, ó. edd
edit e delete. E senão a gente vai vir aqui e vai digitar, por exemplo, álbum barra edit, ele não vai encontrar. Então nós vamos criar eles aqui. Então new php file edit, vamos colar aqui. Agora já encontrou. Ok. Voltando aqui para o nosso álbum. Vamos dar sequência. Passando para o nosso próximo passo. Então aqui ele nos incentiva a criar nossa database. Nós vamos fazer aqui, praticamente eu não gosto de fazer muito assim, mas nós vamos usar aqui o SQLite, certo? Eu nem sei pronunciar o nome disso, mas vamos lá. Então nós vamos criar um arquivo esquema SQL dentro da pasta data, que fica aqui em cima. Então, um file vai se chamar esquema SQL. Vamos colocar isso aqui tudo lá dentro. Ok. Beleza, então tá criando aqui os nossos campos que ele pede lá. O artista título, create table álbum, ID, primeiro key e tal, artista, varchar e título, o varchar com 100 também. Artista e título com um varchar com 100. E tá adicionando alguns valores aqui já lá dentro da nossa tabela. Mas isso só em si não basta, né? Dentro do nosso data, nós vamos criar esse carinha aqui. Também. New php file. Beleza. E vamos colar isso aqui. Ok, agora está dizendo para nós rodarmos esse comando ali, né? Data. Vou copiar. Nós vamos novamente no nosso terminal, no meu caso aqui Alt F12, senão você pode abrir um novo terminal aqui na raiz do MySGit ou do Git Bash. Vamos colar aqui. Bom, aparentemente deu certo. Vamos deixar, crio aqui, ó. Vamos fechar essas outras janelas aqui. E vamos começar do começo novamente. Feito isso, nós vamos criar o nosso álbum model. Vamos lá. Não podemos parar. Então dentro do model nós vamos criar a nossa classe chamada álbum. Então álbum namespace barra model. Ok. Nós vamos criar aqui a protected
Feito isso, nós vamos copiar isso aqui de baixo também para não perdermos muito tempo. E vamos colar aqui. Então aqui ele vai carregar os nossos amiguinhos nessa função Exchange Array. Ok, uma função meio mágica. Beleza, então o nosso próximo passo é criar o nosso álbum table. Então vamos criar o nosso álbum table. Ctrl V. Beleza. E aqui dentro nós vamos criar algumas funções. Note que logo no construtor dele ele pede aqui um table gateway interface. E nós vamos fazer isto. Public function é o construtor. Nós vamos carregar o table gateway interface. Ok. Esse aqui. E vamos deixar só como table gateway. Vamos salvar, Alt Enter. Alt Enter novamente, ele vai iniciar para nós aqui o nosso table gateway que a gente precisa. Ok? Então aqui nós vamos criar algumas funções também, básicas, né? Que seria salve o álbum e delete e o get e o fetch all. Beleza, vamos lá. Fetch all é bem simples. Então public function fetch all. Não tem parâmetro. Nós vamos simplesmente dar um retorno em this ponto table gateway ponto select. Pessoal, então aqui já estaria pronto. Ok, então nossa próxima é a get album, que é um pouquinho mais difícil. Então nós vamos copiar ela aqui, vamos colar ela lá e vamos tentar entender o que está acontecendo. Vamos chamar o nosso amiguinho aqui. Então a gente vai pegar pelo ID, vamos transformar esse ID no int ou no inteiro, garantindo que ele seja um inteiro. E vamos fazer a consulta. Veja que é o mesmo select aqui de cima, mas agora sem parâmetro. Ou aliás, com parâmetro, dizendo que o ID tem que ser igual ao ID. E ele nos traz aqui então o registro corrente, só um registro. Se der algum erro, ele vai dar um travamento aqui, uma exception, e vai dizer que não foi possível encontrar um arquivo, né? Identificar um arquivo com esse ID. É muito simples. Já o nosso save álbum, vamos copiar aqui. O álbum, vamos estender ele aqui, ó. Ele tem que aparecer, chamar ele aqui em cima, para ele entender que eu deveria ter entendido. Artist. Na verdade ele não entendeu porque eu coloquei como public, protegido aqui é public. Por isso que ele não está enxergando ele lá. Aqui é uma forma mais básica de se trabalhar, mais simples, então agora ele aparece. Existem formas mais dinâmicas de fazer isso, né? A gente vai ver futuramente. Talvez em outros cursos, até no curso lá de autenticação a gente fez isso mais dinamicamente.
transformando esses arquivos aqui num array de maneira automática. Ele vem como um objeto e aqui ele transforma no array. Então ele verifica se o ID tem alguma coisa, se ele é igual a zero, se ele é igual a null, coisa parecida. Se ele vir vazio, ele vai transformar o ID num zero, porque ele está convertendo aqui para int. Então se ele for igual a zero, ele vai inserir. Se não, ele vai fazer um update e vai fazer aqui alterar conforme o valor que tem lá na variável id. Ok? Ele vai tentar pegar um getAlbum também, né, para ver se existe. Por exemplo, você pode ter passado um ID, mas esse ID não existe, então não tem como ele cadastrar, ele não vai cadastrar e também não vai alterar. Ok? Então vamos lá. Em sequência, agora nós vamos fazer o nosso delete, que também é muito simples. Aqui está o nosso delete album. Passa o ID, converte para inteiro e deleta aqui pelo ID. Simples, simples assim. Ok, então a gente pode dar um retorno aqui, para a gente ter um resultado lá se a gente quiser. Aqui também um retorno também. Beleza? Então já estamos com a nossa album table aqui criada. Agora como é que nós vamos identificar, né, essa nossa classe? Nós vamos ir aqui no módulo, dentro do nosso getServiceConfig, vamos dar um retorno. Vamos fazer uma factories. Beleza. Então quando nós chamarmos a album table class, nós vamos chamar uma function e vai ter aqui um container interface. Vamos deixar aqui mais simples. Esse container interface nós vamos dizer que table gateway vai ser igual ao container .get. Aqui nós vamos inventar uma classe aqui, table album table class, mas na verdade ela vai ser gateway. Então essa classe não existe e também nem vai existir, porque vai existir uma função com esse nome. E nós vamos dar um retorno na new album table, passando então para ela o nosso table gateway. Ok, se nós observarmos é o que ele pede lá. Logo aqui abaixo nós vamos criar então essa nossa function container interface. Ok, e aqui é o seguinte, nós vamos dizer que o db adapter vai ser igual ao container.get adapter interface, né? Adapter
interface, só que é aqui do ZendDB Adapter. Adapter interface do ZendDB Adapter. Ok. E vamos dizer que o result set prototype vai ser igual a new result set. Também aqui do ZendDB. Não precisamos passar nada. Vamos injetar dentro do result set prototype set array object prototype o nosso new álbum aqui. Ok. E vamos dar um retorno numa new table gateway, passando aqui a nossa álbum table. Como é que é o nome da tabela mesmo? É álbum, só álbum mesmo. Aqui nós vamos passar o nosso DB adapter. O próximo parâmetro é null. E por fim o nosso result set prototype. Ok, então aqui é para estar certo. Beleza, só que ainda nós não estamos fazendo muita coisa, né? Não está mudando nada. Então o nosso próximo passo é ver como a gente vai chegar a ler lá os nossos dados usando esse nosso serviço que foi criado aqui, ok?